Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. Rins, proteína. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero te falar sobre algo que ainda, meu Deus, prevalente e muitas pessoas ainda pensam que as proteínas fazem mal aos rins. Vou um momentinho para o quadro para explicar. Esses dias eu estava em um supermercado fazendo compras com minha esposa e encontro um senhor que me reconheceu. Ele disse: "Ah, eu já vi você no Metabolismo TV", e começamos a conversar. Ele viu que eu tinha comprado algumas carnes, queijos, ovos e vegetais e salada e outras coisas. Ele me disse: "Ah, mas seu Frank, você está levando como proteína demais. E as proteínas, por exemplo, fazem mal aos rins." Eu pergunto ao senhor: você por acaso viu um dos episódios que tem o que falam sobre as proteínas e os rins? Ele me disse: eu acho que sim, mas percebi que na verdade ele realmente não viu, de fato. Então, é bem comum que você encontre pessoas que insistem que a proteína faz mal aos rins. Vamos esclarecer esse ponto. Mas, muito bem esclarecido. Vejam, existem 3 tipos de alimentos. Estão os carboidratos, pão, batata, vegetais, salada, arroz, tortilha mexicana, tudo isso que está dentro do carboidrato. Estão as proteínas, carne, queijo, ovo, e estão as gorduras ou óleos. São apenas 3 tipos de alimentos, e esses são os 3 tipos de alimentos que compõem todos. Os tipos de alimentos que existem para todas as culturas, para todos os países: carboidratos, proteínas, gorduras. Ok, agora há um dado falso. Um dado falso é algo que se infiltrou lentamente na mente e que alguém colocou lá como se fosse com cimento. E agora não se pode remover. Na sociedade ainda há muitos dados falsos. Por exemplo, um dado falso comum é que todos os homens são iguais ou todas as mulheres são iguais. Isso é um dado falso, porque é impossível que todos os homens sejam iguais e também é impossível que todas as mulheres sejam iguais. Mas na medicina também há dados falsos. Um dos dados falsos é que venderam a ideia para as pessoas que os rins que estão aqui atrás, que são muito importantes para gerenciar os líquidos, os fluidos do corpo, e são os que controlam a pressão do corpo, a pressão arterial e demais, que os rins se danificam com excesso de proteína. Esse dado é completamente falso. Quando eu vi pela primeira vez que esse dado era falso, foi lendo o livro do Dr. Bernstein. O Dr. Bernstein tem sido como meu mentor. No tema da diabetes, eu tenho um livro sobre diabetes que se chama Diabetes Sem Problemas. O que acontece? Muitas das pessoas que chegam à diálise e que têm os rins danificados são diabéticas. Portanto, eu estava muito interessado em explicar a um diabético como evitar que os rins se danificassem. Através de muitos anos trabalhando com pessoas com sobrepeso, obesidade e diabetes, percebi que quando uma pessoa aplicava o que nós ensinamos na Metabolismo TV, no Poder do Metabolismo, e neste livro, os rins não apenas não se danificavam, mas melhoravam. Eu tenho pessoas que estavam praticamente prestes a chegar à diálise, que teriam que fazer esse tratamento, que assim que começaram a usar nosso método, nosso sistema, em um centro de Natural Slim, ou que tinham lido no livro Diabetes Sem Problemas, começou a melhorar tanto a função dos rins, que o próprio médico decidiu que não precisaria mandá-los para a diálise. Ou seja, salvamos muitas pessoas de terem que ir à diálise. Para um diabético chegar, ou qualquer pessoa chegar, diálise. Senhores, é o fim da estrada. Ali se acabou o caminho? Não. Por quê? Da diálise em diante não há melhora possível. Tudo só vai piorar. Depois que uma pessoa chega à diálise, é muito difícil ajudá-la. Pode ajudar muito antes de chegar a esse ponto de cair na diálise. Não. Então, ao longo dos anos eu estive observando pessoas que melhoravam e me diziam: olha, o nefrologista, que é o especialista em rins, me deu alta. Ele me disse que eu não tenho mais problemas com os rins, que não estou perdendo proteína. E isso está acontecendo desde que estou fazendo o que você me diz. Então percebi que a informação que as autoridades tinham estava incorreta. Lendo o livro do
Bernstein. Livro do Dr. Bernstein, eu recomendo a qualquer pessoa que queira entender profundamente a diabetes. Eu escrevi um livro que se chama Diabetes Sem Problemas, porque eu escrevo mais assim como fizemos em Porto Rico em arroz e feijão, e os mexicanos diriam em peras e maçãs. Eu gosto de pegar um tema científico e explicá-lo de uma forma bem simples para que a pessoa consiga entender. O Dr. Benzer é um livro difícil de ler, pois o autor é médico e escreve como tal, mas é um dos melhores livros sobre diabetes, muito profundo. Mas é um dos melhores livros que eu já li sobre diabetes, muito profundo, muito completo, porque ele é diabético tipo 1, ou seja, é um médico diabético escrevendo para outros diabéticos. No livro, o Dr. Bernstein diz assim, ele diz que aqueles que não são diabéticos e consomem muita proteína não ficam doentes dos rins. Os diabéticos com níveis normais de glicose, essa é a açúcar no sangue, também não ficam doentes dos rins altos em níveis de consumo de proteínas. Aqueles que não são diabéticos não causam danos aos rins, nem nos diabéticos, nem em mais ninguém. Isso, quando eu vi, confirmou o que eu vinha observando. Depois de mais de 20 mil pessoas que passaram pelo sistema Natural Slim em Porto Rico, quando ainda o Natural Slim existia apenas em Porto Rico, agora está em 8 países. Mas eu observava que as pessoas faziam o que nós dizíamos, cortava a quantidade excessiva de carboidratos refinados e automaticamente os rins melhoravam em vez de piorar. Ou seja, claro, muitas pessoas me disseram, estou com medo porque meu médico me disse para ter cuidado com proteína, ou seja, para ter cuidado com a carne. O queijo, o ovo, isso é o que é proteína. Não. Que tivesse cuidado, a realidade é que o que realmente danifica os rins, a verdade, são os níveis de glicose, níveis de açúcar. Sangue, isso. Dano aos rins. Quando a glicose sobe muito, sobe demais e passa de 130 miligramas por decilitro para cima, é aí que então se produz muito ácido láctico e esse ácido láctico destrói os rins, eles queimam, porque o ácido queima. Então tudo que causa dano aos rins definitivamente está ligado a um excesso de glicose. Claro, há outra razão. E é que uma pessoa pode ter um sistema nervoso tão e tão excitado como o sistema nervoso é excitado, os nervos estão inervados, ou seja, chegam e penetram nos rins. Se a pessoa tem um sistema nervoso excessivamente excitado para a circulação, e quando para a circulação, as células dos rins morrem por falta de oxigenação. Mas na grande maioria dos casos, a pessoa que tem problemas com os rins o tem por uma única razão. Está consumindo carboidratos refinados demais, que chamamos de alimentos, que são alimentos. Inimigos do diabetes controlam quem são e por que são eles que engordam. Então, o que eleva a glicose, isso é o que danifica os rins. Não tenha medo do tema da proteína. Repare que existem raças completas. Por exemplo, você vai ao Polo Norte e vai encontrar esquimós. Os esquimós não sofrem de problemas nos rins. Não há casos de diálise entre os esquimós. Nunca houve, não acho que eles vão ver, porque um esquimó, a única coisa que come é carne e gordura. No Polo Norte, não há terra, o único que existe é neve e gelo, e lá não se pode plantar nada. Como não se pode plantar nada, então não cresce nada. E como não cresce nada, o que come um esquimó? Pois a única coisa que tem é carne de foca, carne de urso, carne de baleia, carne de peixe e gordura desses animais. A única coisa que come um esquimó é carne e gordura, ou seja, proteína e gordura. Ou seja, os esquimós não comem carboidratos porque não existem carboidratos na sua área. No entanto, entre os esquimós, nunca existem problemas nos rins. Agora, esse esquimó se muda para uma cidade. Dentro do Alasca, a metrópole do Alasca, da cidade, começa a ir ao McDonald's, ao Burger King e por aí vai. E de repente ele vai ter problemas com os rins, porque é o carboidrato refinado e o monte de glicose que causa o dano. Saiba a verdade, a proteína não faz nenhum mal aos rins. O que faz mal é o excesso de carboidrato refinado. Eu comento isso com vocês porque a verdade sempre triunfa